Esse vídeo é um exemplo de como, às vezes, questões de direito tributário estão mais próximas do cotidiano do cidadão do que se imagina. É muito comum as pessoas pensarem, não, causa tributária envolve mais questão de empresa, discutem conceitos contábeis, alíquota, base de cálculo, né? E daí imagina que essas questões, quando são discutidas no judiciário, estariam tratando de uma realidade distante, que não tem nada a ver com ele, que aquele cidadão comum ali não vai ser beneficiado, né? Inclusive os mais humildes. E aqui pode ocorrer um erro gravíssimo de avaliação, porque é muito comum as pessoas serem cobradas de impostos, de tributos que são indevidos, muito comum mesmo. Ou seja, pode ser que a pessoa tenha um direito de receber algum valor, né, de ver restituído alguma cobrança que foi indevida, e por justamente ter essa cultura de distanciamento, de não querer saber desse debate jurídico tributário, ela jamais vai imaginar que está sendo vítima de alguma injustiça, que está levando prejuízo, né? Para dar um exemplo dessa situação, eu vou trazer aqui um caso que foi julgado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Foi um caso recente e que afeta milhares de pessoas, e pessoas comuns, assim como eu, como você, né? E a questão é a questão da base de cálculo do ITBI. Primeiro, o que é ITBI? ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. É o que a gente também chama de Imposto Intervivos, que é aquele imposto que a gente paga para a prefeitura toda vez que se faz uma transação imobiliária, uma compra e venda, né? Então, qual que era a briga sobre essa questão da base de cálculo? Toda vez que as pessoas realizam ali uma compra e venda de um imóvel, seja ele urbano, rural, elas têm que declarar o valor daquela negociação na escritura. Então, elas lançam na escritura o valor de compra e venda, até porque tanto quem vende quanto quem compra tem também que declarar esses dados para a Receita Federal. Então, se ela não quiser ter um problema com as autoridades lá da Receita Federal, tanto em relação a um imposto de renda, quanto, por exemplo, ao ganho de capital, é muito provável, né, que o valor que ela vai declarar ali na negociação seja realmente aquele que corresponde ao valor da negociação, ao valor do negócio em si, né? No entanto, na hora de recolher o ITBI, a prefeitura, ao emitir a guia de recolhimento, ela desconsidera esse valor declarado. Então, ela lança um valor que ela entende que é o valor do imóvel. Aí, nesse caso, ela vai geralmente pegar aquele valor do IPTU, que ela já tem lá registrado, ou um valor de pauta, que é previamente estabelecido, ou até mesmo acontece dela fazer uma avaliação. Inclusive, ela cobra, se ela for fazer essa avaliação, ela vai cobrar esse serviço. Nessa hora, então, pode ocorrer que o valor que é lançado pela prefeitura seja um valor superior ao valor real da negociação, ou seja, o valor declarado pelo contribuinte. E aí, quem geralmente paga esse tributo é quem está comprando o imóvel, né? E aí ele vai recolher um imposto maior, um imposto que é indevido. Na verdade, ele vai considerar a base de cálculo maior e vai recolher valores indevidos. Então, essa questão surgiram ali alguns questionamentos, foi debatido judicialmente e foi bater na porta do STJ, que inclusive, ao julgar, atribuiu a representatividade dos recursos repetitivos, ou seja, o caso virou um tema, que é o tema 1113, que foi julgado recentemente e que resultou numa tese. Essa tese serve como uma orientação para os julgamentos de todos os casos no Brasil, né? Então, essa tese ela estabelece o quê? Que o valor declarado, o valor da negociação, o valor real, ela goza de presunção de boa-fé, que é o valor que deve ser considerado para o cálculo do ITBI. Então, cabe à prefeitura provar o contrário. E isso muda muita coisa, porque a partir desse julgamento, qualquer compra e venda realizada nos últimos 5 anos, que na hora de recolher o ITBI levou em consideração um valor superior ao valor que foi declarado na escritura, essa diferença do imposto recolhido, que foi recolhida a mais, ela passou a ser indevida. Então, ela deve ser restituída pelas prefeituras. Então, vamos dar um exemplo aqui. Aqui em Goiânia, por exemplo, a alíquota do ITBI é 2%. Então, um imóvel, vamos colocar aí, um imóvel que foi vendido por R$500 mil, foi vendido por R$500 mil. Na hora da emissão do ITBI, da guia, a prefeitura foi lá, consultou a pauta dela e não, é R$600 mil. Então, nessa situação, o valor da base de cálculo foi R$100 mil a mais do valor da negociação. Então, o contribuinte, nesse caso, ele recolheu R$2 mil indevidamente.
Portanto, com esse entendimento firmado pelo STJ, o valor, esses R$2.000, eles têm que ser restituídos com juros e correção monetária. Olha só, segundo o Colégio Notarial do Brasil, CNB, só em 2021 foram contabilizados mais de 1,5 milhão de transações imobiliárias registradas em todo o país, provavelmente a grande maioria com essa diferença. Então, se a gente considerar que nos últimos 5 anos houveram mais ou menos o mesmo volume, pode ser menos, então você vê que são milhares e milhares de pessoas atingidas, cobradas indevidamente do ITBI na hora dessa negociação de compra e venda de imóveis, certo? Então, de fato, as questões tributárias, elas frequentemente atingem pessoas comuns, inclusive pessoas humildes. Você imagina programas habitacionais, todos eles incidem essa tributação. Então, era esse o recado que eu tinha hoje para vocês. Espero que a informação seja útil e qualquer dúvida, a gente está aqui, qualquer sugestão, a gente está aqui à disposição de vocês. Um abraço, tchau, tchau.